Fala galera, professor Luiz Felipe na área, hoje para falar de dois assuntos importantaços, tá? A gente vai começar numa revisão falando um pouquinho sobre matrizes e logo em seguida a gente vai falar sobre geometria espacial, especificamente falando sobre os poliedros, tudo bem? Vamos começar falando um pouquinho sobre matrizes. Luiz, o que é uma matriz? Galera, uma matriz é sempre uma tabela, tudo bem? Que ela dispõe de números que normalmente estão em linhas e colunas. Dá uma olhadinha para essa primeira matriz aqui, ó, que é a matriz A. O que a matriz A é, Luiz? A matriz A, eu estou dizendo para você que é uma matriz 2 por 3. O que é uma matriz 2 por 3? É uma matriz que tem duas linhas. Repara aqui, ó, na horizontal você tem linhas e na vertical você tem colunas. Luiz, uma matriz sempre tem linhas e colunas? Sempre tem linhas e colunas. De modo que esse primeiro carinha aqui, ó, ele sempre vai representar o número de linhas. E esse segundo carinha aqui, Luiz, o número de colunas. Tudo bem? Então, é sempre linhas e colunas. Se a gente vai para a matriz do lado, a matriz B, olha o que a matriz está dizendo para você. Ó. Essa aqui é uma matriz 2 por 2. O que é uma matriz 2 por 2? Duas linhas e duas colunas. Quando eu tenho uma matriz M por N, automaticamente eu tenho M linhas e N colunas, porque o primeiro elemento, sempre que eu olho aqui, é o número da linha e o segundo elemento é sempre o número da coluna. Ficou claro isso aí para vocês, gente? Que é sempre linha, deitado, coluna em pé, vertical e horizontal. Show de bola? Depois a gente começa a perceber como que a gente monta de fato uma matriz. Vamos dar uma olhadinha para isso aqui. Quando eu quero montar uma matriz, eu preciso pensar no seguinte. Olha o exemplo que eu estou te dando. Eu estou te dando uma matriz A. Todo elemento de uma matriz ele vai ser dado por essa coisinha aqui, ó, A e J. Como a matriz é A e J. Se a matriz fosse B, B e J tanto faz. Luiz, o que o I significa? O I significa o número, tá, da linha. E o J, Luiz? O J significa o número de quem, gente? Da coluna. Beleza? Então é sempre linha e coluna. Olha o que a questão está dizendo. Cada elemento A e J de uma matriz 2 por 2, você está vendo que a questão colocou uma matriz aqui, ó, 2 por 2? O que esse 2 por 2 quer dizer? Que ele vai montar essa matriz A, ó, dá uma olhadinha para essa matriz A. É uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Essa aqui é a nossa matriz A. Essa matriz, ela por ter duas linhas e duas colunas, ela vai ter 4 elementos. E isso já foi até questão de prova, né? Uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas tem quantos elementos? 2 vezes 3 dá 6. Duas linhas, 2 colunas, 4 elementos. Que elementos são esses, Luiz? São esses elementos aqui, ó. Tá vendo esse carinha A11? O que o A11 significa? Que ele é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Ah, então 1 quer dizer primeira linha, primeira coluna? Perfeito. O que é esse carinha aqui, ó? A12 é a primeira linha, segunda coluna. Então, A12 é primeira linha, segunda coluna. Quando eu vou lá para baixo, eu tenho A21, que é segunda linha, primeira coluna, e o A22, que é segunda linha, segunda coluna. Isso aqui é o que compõe a nossa matriz. Olha o que a questão está dizendo, que todo elemento dessa matriz aqui, ele vai ser dado por isso, ó. Perdão. Todo elemento vai ser dado por isso. A gente vai fazer uma modificação dos elementos através dessa formulazinha aqui, ó. Tá vendo essa formulazinha aqui? Aonde eu tenho 2i mais j. O que é isso, Luiz? Quando eu pego, por exemplo, o elemento A11, eu sei que o primeiro é linha, o segundo é coluna. I representa a linha, como a gente já viu aqui, e o J representa a coluna. Então, o primeiro elemento vai ficar assim, ó. Tá vendo a fórmula que é 2i mais j? Vai ficar 2 vezes 1 mais o j, que também é 1. Quem é o A1, Luiz? O A1 vai ser 2 vezes 1, que dá 2, mais 1, que é igual a 3. Esse primeiro elementozinho aqui
ele vale 3, como a gente colocou aqui. Depois eu fiz isso para todos os outros, tá? Eu estou olhando para essa formulazinha aqui e eu penso assim, quem é o A21? O A21 vai ser 2 vezes I, como aqui eu tenho o 2 valendo I, vai ficar 2 vezes 2, mais o I. Quem é o I? É o segundo elemento aqui, ó. Perdão, mais o J, que é o segundo elemento aqui. Então, eu tenho 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. Esse carinha de baixo aqui, ó, o A21 vale 5. E o A12, Luiz? 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então, automaticamente, esse carinha daqui. Por fim, eu tenho o A22, que é 2 vezes 2, que dá 4, mais 2, que dá 6. Aí vai ser esse carinha aqui. Assim que a gente monta uma matriz, tudo bem? Luiz, sempre vai ser essa formulazinha aí, 2i mais j? Não, bebê. Depende muito da relação que a questão vai te dar. Mais à frente nós vamos ver outros probleminhas aí, em que a questão vai dar outras relações para a gente. Cada relação é uma relação diferente que a gente vai fazer. Temos algumas matrizes especiais que valem muito a pena a gente ver, tá? Que matrizes são essas, Luiz? Nós temos aí, por exemplo, a matriz especial linha, como o próprio nome já diz, ela é formada por uma única linha. Temos a matriz coluna, como o próprio nome já diz, ela tem uma única coluna, tá? A matriz linha, ela só tem uma linha, mas ela pode ter várias colunas. Pode ter uma matriz do tipo 1 por 10? Pode. 1 por 100? Pode. 1 por 15? Pode. O que acontece na matriz linha é que ela só tem uma linha. Na matriz coluna, ela só tem uma coluna. É a nomenclatura aí das matrizes, beleza? Logo em seguida, a gente começa a ver, por exemplo, o que é uma matriz quadrada. Isso é muito importante para a gente. Luiz, o que é uma matriz quadrada? Como o próprio nome já diz, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, ou seja, ela é de uma ordem. O que é o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas? Dá uma olhada para isso aqui, ó. Você está vendo que essa matriz aqui é uma matriz 2 por 2? Ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, ela vai ser uma matriz do tipo 2 por 2 ou de ordem 2, tá? Você pode dizer isso. Eu tenho uma matriz de ordem 3, ou seja, ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. 3 linhas, 3 colunas, ela é de ordem 3. Beleza, galera? O que é uma matriz, ou melhor, o que é uma diagonal principal? Quando eu tenho uma matriz, ó, eu posso classificar uma diagonal principal como sendo esses elementos aqui, ó, da diagonal que vem da esquerda para a direita. Isso aqui eu posso chamar de DP. O que é DP, Luiz? É essa diagonal principal. O que é diagonal secundária, Luiz? Vamos mudar a cor aqui, ó. A diagonal secundária seria essa aqui, ó. Quando eu faço da direita para a esquerda, eu tenho a DS, que é a diagonal secundária. Tudo bem? A diagonal ela é muito importante para a gente um pouco mais à frente, quando a gente começa a falar de determinante, tá bom? Mas, por enquanto, vamos deixar aí em cache diagonal principal e diagonal secundária. Principal, da esquerda para a direita. Secundária, da direita para a esquerda. Beleza? Dando continuidade aí, ó. Perdão, gente. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos lá. Só dando continuidade aí, a gente tem aí uma matriz nula. O que é uma matriz nula? Onde todos os elementos são iguais a zero. Isso também é muito simples aí de ver. Beleza? Vamos seguindo? Ó. Seguindo aí, a gente tem uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal, Luiz? Matriz diagonal é aquela matriz que possui elementos na diagonal e todos os outros são iguais a zero. Ou melhor, elementos na diagonal principal, até escrevi para vocês, ó. Você possui elementos na diagonal principal e todos os outros elementos são iguais a zero. Repara, ó, na diagonal principal tem 2 e 1, os outros são iguais a zero. Aqui na diagonal principal tem 4, 3 e 7, todos os outros são iguais a zero. Beleza? Isso aqui é interessante para a gente nesse momento, tá? O que é uma matriz identidade? Matriz identidade é uma matriz diagonal, porém com os elementos da diagonal igual a 1, tá? Outra característica da diagonal da matriz identidade é que os elementos da matriz identidade, eles precisam primeiro ser uma matriz quadrada, tá? Então ela precisa ter uma ordem, só existe identidade quando a matriz é quadrada. Nesse caso aqui, ó, repara que a matriz é 2 por 2. Aqui é uma matriz 3 por 3. A próxima seria uma matriz 4 por 4.
e assim sucessivamente, né? Falei 3 por 3. E assim sucessivamente. Depois, o que você pode pensar é que todos os elementos são iguais a zero, com exceção dos elementos da diagonal principal, que precisam ser iguais a 1. Então, matriz de identidade, elementos da diagonal principal iguais a 1. Gente, a gente está na parte mais conceitual das matrizes, tá? Daqui a pouquinho a gente vai cair dentro dos exercícios das atividades, como caem aí nas avaliações de fato. Beleza? Vamos seguindo, a gente vai falando um pouquinho agora sobre matriz transposta. Não sei o que você está fazendo agora, mas pega uma caneta e anota essa definição. Matriz transposta é importantão dentro do conceito de matrizes, tá? O que é a matriz transposta? Tudo que é linha vira coluna, tudo que é coluna vira linha. Presta atenção nisso aqui, ó. Quando eu tenho a matriz A, eu tenho essa primeira linha que é 2, 3, 0, tá vendo? O que a matriz A transposta é? Porque quando eu quero fazer a transposta, tá vendo esse tzinho em cima? Eu faço A elevado a t, que é a transposta. A matriz transposta, eu vou fazer com que essa linha aqui vire a coluna, ou seja, essa linha virou esta coluna. Automaticamente eu gerei uma matriz transposta. A segunda linha vai gerar a segunda coluna, então essa linha aqui vai gerar esta coluna daqui. Então agora eu tenho linha virando coluna, coluna virando linha. Isso que é uma matriz transposta, tudo bem? Uma outra coisa interessante é uma matriz simétrica. Inclusive, vamos daqui a pouco fazer um exercíciozinho falando sobre matriz simétrica. O que é a matriz simétrica, Luiz? É quando a matriz ela é igual à sua transposta. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Tá vendo essa matriz A aqui? Quando eu pego, por exemplo, essa primeira linha e faço com que essa primeira linha aqui vire essa coluna aqui, você consegue reparar que a matriz não muda em absolutamente nada? Eu tenho a matriz A, peguei a linha, fiz virar coluna. Peguei a outra linha, fiz virar coluna. Tranquilo. Peguei a outra linha e fiz virar coluna. Ou seja, eu transformei a matriz, porém não mudou em absolutamente nada. O que isso quer dizer então, Luiz? Quer dizer que quando eu faço a transposta de uma matriz e ela não se altera, automaticamente essa matriz é chamada de matriz simétrica, tá? Isso é um conceito muito importante aí pra gente. O que é a matriz simétrica? Quando você faz a transposta, ela não se altera. Repara que a matriz é a mesma. Beleza? Seguindo mais um pouquinho aí, a gente tem a matriz oposta. Como o próprio nome já diz, né? O que é o oposto? O oposto de 3 é menos 3. Então, eu estou mudando aqui, ó, o sinal dos números. Então, ó, eu estou fazendo com que esse 3 vire menos 3. O oposto de 0 é o próprio 0. O oposto de 4 é menos 4. O oposto de menos 1 é 1. Igualdade de matrizes. Foca nisso, bebê. Todas as matrizes são iguais quando seus respectivos elementos são iguais. Então, ó, esse 2 é igual a esse 2, esse 0 é igual a esse C. Luiz, eu posso dizer que C é igual a 0? Sem problema nenhum. Depois, esse menos 1 é igual a esse menos 1 e esse B é igual a 3. Posso dizer que o B também é igual a 3? Pode, sem problema nenhum. Beleza? Firme? Vamos dar continuidade aí, tá? Agora eu vou começar a fazer um exercíciozinho com vocês e eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui, tá? Quando eu começo a fazer o exercício com vocês em que eu quero montar uma matriz, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção é que a questão está dizendo para mim que a matriz é uma matriz triangular de ordem 3. Luiz, você não falou que é uma matriz triangular de ordem 3. Matrizes triangulares, elas têm um triângulo com zeros, tudo bem? Então, deixei para falar isso aqui para vocês. O que é uma matriz de ordem 3, Luiz? É uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Como é que a nossa matriz vai ser, então, gente? A nossa matriz, em primeiro lugar, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter A1, A12, A13. Beleza? Depois, ela vai ter A21, A22, A23. Depois ela vai ser A33,
A31, A32 e A33. De modo que cada elemento desse aí representa a linha em coluna. Ó, se eu pegar, por exemplo, esse A23, ele é o elemento que é segunda linha, terceira coluna. Ok? Como é que a gente vai montar isso aí? Ela está dizendo assim, que a matriz é de ordem 3, a gente já viu. E ele está dizendo assim, ó, A e J é igual a 0 para I maior do que J. Como assim eu tenho o I maior do que o J? Quando que o I vai ser maior do que o J? Pensa comigo. Aqui eu tenho 1 igual a 1, ou seja, o I é igual a J. Porque lembrando, gente, que a matriz ela é A, I, J. Quando eu tenho A1, 1, ou seja, o I ele é igual ao J. Por quê? 1 Ó, 1 é igual a 1. Logo, o I é igual a J. Beleza? E aí, o que a gente pode pensar então? Quais são os elementos onde o I é maior do que o J? Porque é isso que ele está dizendo. Ó. A gente coloca 0, o A e J é igual a 0, para I maior do que J. Aqui o I é igual a J, aqui o I é menor do que o J, aqui o I é menor do que o J, porque o I é 1, o J é 3, menor. Aqui não, aqui o I ele é maior do que o J. Ah, então aqui é 0, Luiz? Sim. Ó, esse primeiro elemento aqui, ó, A21 vai ser 0. Então, ó, eu não sei quanto vale esse carinha aqui. Por enquanto, não sei quanto vale. Deixa eu trocar aqui a cor. Ó, eu não sei quanto vale esse carinha aqui. Eu não sei quanto vale esse carinha aqui. Nem quanto vale esse carinha aqui. Mas eu sei que esse carinha daqui, como o I ele é menor do que o J, esse carinha aqui vale 0. E esse carinha aqui, ó, A22 é igual, então a gente não sabe. Mas o A31 é menor. Então, ó, o I é maior do que o J. E o A32 também, esse carinha aqui é maior. Eu não sei quanto vale esse outro carinha daqui, não sei quanto vale esse outro carinha daqui, nem quanto vale esse outro carinha daqui. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir esses carinhas aí, Luiz? A questão está dando para a gente uma lei de formação. Está vendo a lei de formação? Quando o I é menor ou igual a J, eu vou usar essa lei de formação. Então, vamos utilizar essa lei de formação aí. A lei de formação ela diz assim, ó, que A e J é igual a 4i menos 5j, e isso aí, ó, mais 2, beleza? Quando eu faço, por exemplo, A11, você percebe que no lugar do i entra 1, no lugar do j entra 1. Então, faz isso, ó, é 4 vezes 1, menos 5 vezes 1, mais 2. Como é que fica essa conta aí, Luiz? Vai ficar 4 menos 5 mais 2. 4 menos 5 vai dar menos 1, mais 2 vai dar 1. Ah, então esse primeiro carinha aqui é 1? Perfeito, esse primeiro carinha aqui é 1. Inclusive, gente, vocês já podem até eliminando algumas alternativas aí, tá bom? Vamos para o próximo. Quando eu faço A1, 2, no lugar do I está entrando 1, no lugar do J está entrando 2. A fórmula é 4i, então vai ficar 4 vezes 1, menos 5 vezes o J, que é 2, mais 2. Como é que fica isso aí, então, Luiz? 4 vezes 1 dá 4, menos 5 vezes 2, que dá 10, mais 2. Ou seja, 4 menos 10 é menos 6, mais 2 vai dar para a gente aí menos 4. Então, esse carinha aqui é o menos 4. Depois eu vou fazer o A13. Quando eu vou para o A13, automaticamente é o cara da primeira linha, terceira coluna. Vai ficar 4 vezes 1, porque o I é 1, menos 5 vezes 3, porque o J é 3, e o 2 é fixo, tá? A gente só repete. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 1 dá 4, menos 5 vezes 3, que dá 15, mais 2. Olha o que a gente tem. 4 menos 15 vai dar menos 11. Menos 11 mais 2 vai dar para a gente aí menos 9. Então, esse carinha aqui é menos 9. Eu acho, inclusive, que você já consegue aí marcar uma alternativa, né? Mas, por via das dúvidas, você também pode continuar fazendo, mas, ó,
você já sabe que não pode ser a letra C, não pode ser a letra D e nem pode ser a letra E. Restando para você alternativas aí como a letra A e letra B. Vamos fazer o último, esse elemento A22, para matar a dúvida aí. Ó. Quem é o A22? Vai ficar 4 vezes 2, menos 5 vezes 2, mais 2. Ou seja, o A22 vai ser igual a quem? 4 vezes 2 dá 8, menos 10, mais 2. Ou seja, aqui eu tenho 0. Tudo bem? Automaticamente eu tenho 8 menos 10 dá menos 2, mais 2 que vai dar 0. Acabou falhando aqui, né? Mas é 0, tá, gente? Show de bola. Então, esse carinha aqui também é 0. Ou seja, só pode ser, então, a letra A. Porque na letra B, o carinha que está aqui não é 0, é 1. E o carinha que está aqui é 0. Ok? Vocês podem tentar terminar aí, tentar fazer o outro, mas não vejo assim necessidade, uma vez que vocês entenderam o problema. Luiz, é assim que cai nas minhas avaliações? Normalmente sim, porque a gente está falando aí da introdução às matrizes, tá? Podem cair alguns probleminhas, mas esse aí é o tipo ideal de questão aí para vocês, tudo bem? Vamos para o próximo aí. No próximo a gente encontra, por exemplo, mais um probleminha. E aí nesse probleminha ele está dizendo para a gente que agora a gente tem uma matriz 2×3. O que é uma matriz 2×3? De novo, é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Se ela tem 2 linhas e 3 colunas, essa matriz A ela vai ser do tipo 2 linhas, tá? Então é A11, A12, A13, porque ela tem 3 colunas. Ela aqui tem A21, A22 e A23. Luiz, como é que você sabe isso? Gente, número de linhas e número de colunas, né? Então, aqui eu sei que são 2 linhas e 2 colunas. Automaticamente, eu estou fazendo aí a montagem da matriz 2×3. Ó. Repara, 2 linhas, 1, 2 e 3 colunas. Ok? Beleza. Como é que a gente vai montar isso, então, professor? Vamos montar assim, ó. Repara você que ele está dando uma lei de formação. Qual é a lei de formação? I ao cubo menos J ao quadrado. Então, quando eu pego, por exemplo, a matriz A11, eu tenho que fazer I ao cubo, ou seja, 1 ao cubo. Perdão, gente. É 1. Vamos lá. 1 ao cubo, ó. 1 ao cubo menos J ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. 1 ao cubo, só para lembrar, é 1 vezes 1 vezes 1, que dá o próprio 1. Menos j ao quadrado, que também é 1 vezes 1. Ou seja, isso aqui vai dar 0. Você já pode começar a montar a sua matriz e perceber que a sua matriz, o primeiro elemento aqui, vale 0. Inclusive, você é muito inteligente, já pode eliminar duas opções, né? Você já viu que essa matriz aqui da letra C, por exemplo, é uma matriz 3×2 e não 2×3. A matriz da letra B também é 3×2, não vai servir para a gente. Depois vamos lá para o segundo elemento, que é o elemento A12. Vai ficar 1 ao cubo menos 2 ao quadrado. Tudo bem? 1 ao cubo dá 1, 2 ao quadrado. Repara que o 2 não está no parêntese, tá? Então é só o 2 ao quadrado. O sinal repete. 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 4 vai dar menos 3. Então, esse próximo elemento aqui é o menos 3. Gente, se você entendeu, você já marca a alternativa correta. Eu vou fazer só mais um elemento, que é o elemento A13, mas você já sabe qual é a resposta correta, tá bom? Porque pelas alternativas você elimina aí. Então, vamos fazer o A13, vai ficar 1 ao cubo menos 3 ao quadrado. 1 ao cubo, gente, é 1, porque todo número elevado... Perdão, 1 elevado a qualquer potência dá 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá o próprio 1. 3 ao quadrado vai dar 9. Ou seja, 1 menos 9 vai dar menos 8. Esse carinha aqui é menos 8. E aí você pode terminar ou não, mas para marcar a alternativa, a correta aqui é a letra A. Beleza? Vai lá e marca a letra A, que é a alternativa aí para a gente correta. Ok? Beleza, galera? Tranquilo? Vamos continuar, então. Vamos fazer mais um probleminha aí. Esse probleminha é bem legal, tá?
a questão está falando o seguinte. Se a matriz é simétrica, o valor de x é... Gente, o que é matriz simétrica? A gente falou lá nos slides onde a gente mostrou a transposta, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de matriz simétrica, eu estou dizendo para você o seguinte. Deixa eu só baixar aqui para ganhar um espacinho. Quando eu estou falando de matriz simétrica, eu estou dizendo que a matriz A ela é simétrica se ela for igual à sua A transposta. Beleza? Então, eu preciso pegar essa matriz aqui e igualar a sua transposta. Qual é a transposta dessa matriz aqui, Luiz? Vamos tentar reproduzi-la aqui, ó. A matriz transposta dessa matriz é pegar tudo que é linha e fazer com que vire coluna. Tá vendo essa primeira linha aqui? Essa primeira linha vai virar coluna. Então, aqui é 1, aqui vai ser x mais y mais z. Aqui, 3y menos z mais 2. Isso é z, isso é 2. Ok? Segunda linha vai virar a segunda coluna. Ó. Repara, segunda linha vai virar a segunda coluna. Então, aqui é 4, aqui é 5 e aqui é menos 5. Terceira linha vai ser a terceira coluna, ou seja, aqui é y, aqui é menos 2z, vou botar um z assim melhor, mais 3. Só fechar aqui, ok? Aqui é z, voltei com z, e aqui é 0. Beleza, galera? Então, ó, a matriz ela é simétrica quando A é igual à sua transposta. O que é transposta? É pegar a linha e fazer com que vire coluna. É pegar a linha e fazer com que vire coluna. E aí, o que a gente tem agora? A gente tem uma igualdade de matrizes, tudo bem? Nessa igualdade de matriz, eu posso considerar várias coisas. Mas o que é mais interessante de considerar aí, ó? Eu posso olhar para isso aqui e pensar assim, ó, o 1 é igual a 1. Cara, isso é indubitável, não tem o que mexer nisso aí. Mas eu posso olhar para esse carinha aqui, ó, tá vendo esse z aqui? Eu posso olhar para esse z e pensar assim, então z é igual a menos 5? Posso pensar nisso. Inclusive aqui também, ó, tá vendo? Z é igual a menos 5. Pronto. Eu já descobri uma das variáveis. Isso vai ajudar? Poxa, vai ajudar bastante. Então, ó, esse z aqui é igual a esse menos 5. É a primeira informação que a gente tem. Qual é a informação, Luiz? Z é igual a menos 5. Deixa essa informação aí quieta, tá? Vamos fazer outra comparação? Vamos sim. Vamos pegar, então, por exemplo, essa primeira informação aqui, ó. Y menos 2z mais 3 é igual a 3y menos z é igual a 2. Vamos igualar isso aí para ver no que dá, ó. Y menos 2z e isso aqui mais 3 é igual a 3y menos z mais 2. Luiz, por que você está fazendo isso, cara? Porque lembra que eu falei para você que numa igualdade de matrizes, os elementos na mesma posição são iguais? Ou seja, 1 é igual a 1, x mais y mais z é igual a 4. Eu vou comparando na mesma posição. Essa posição daqui, desse carinha aqui, é igual a essa posição deste carinha aqui, ok? E aí, o que de interessante a gente tem? Tudo que é x vai para um lado, tudo que não é vai para o outro. E aí, o que é? Vou botar todas as letras de um lado, todos os números do outro. Vai ficar assim, ó. Y menos 3y, porque esse carinha está positivo vem negativo, menos 2z. Esse z que está negativo vem positivo, então mais z. Isso aqui é igual a 2 menos 3, ok? Ó, y menos 2 menos 3y vai dar menos 2y. Beleza, gente? Menos 2z mais z vai dar quanto para a gente? Vai dar menos z. E isso aqui é igual a menos 1. Por que menos 1, Luiz? Porque quando eu faço 2 menos 3, dá menos 1. Quanto que vale isso aqui, Luiz? Eu vou voltar lá na informação que eu deixei parada. Quanto que é o z? Menos 5. Então, vou finalizar. Menos 2y menos 5, porque o z sozinho vale menos 5. Como tem o menos aqui na frente, eu só repito. Menos 1. Menos com menos dá mais. O 5 está positivo, vai para o outro lado, negativo. Menos 2y é igual a menos 1 mais não, gente, perdão, menos 5.
Porque, novamente, menos com menos dá mais, ele está mais aqui, vai para o outro lado com menos. Ou seja, já vou multiplicar isso aqui por menos 1, mais menos 2y é igual a menos 6. Ou seja, né? Só continuando aqui, eu sei que... Vou já multiplicar por menos 1, tá? Ó, multiplica por menos 1, vai ficar y é igual a 6 sobre 2, ou seja, o y é igual a 3. Já descobri o z, já descobri o y, vai ficar fácil para a gente descobrir o x, né? Como é que a gente pode descobrir o x? Eu vou pegar esse 4 aqui e vou igualar com esse x mais y mais z. Por quê? X mais y mais z é igual a 4. O x eu não sei, é quem eu quero saber, mais o y, que vale 3, mais o z, que vale menos 5, e isso aqui é igual a 4. Quanto vale o y, quanto vale o x então, Luiz? Vamos descobrir agora. 3 menos 5 vai dar menos 2. Está aqui negativo, vai para lá positivo. Ou seja, eu vou ficar com 4 mais 2. Ou seja, o x é igual a 6. Isso aqui é um 2, tá, bebê? Então, quanto vale aí para a gente, Luiz? O x ele vale, então, 6. Qual a alternativa correta nesse caso? Vai lá e marca letra C. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Lembra que no início a gente pegou a matriz A, igualou a sua transposta e depois a brincadeirinha de criança, porque você vai organizando aí as equaçõezinhas que são bem tranquilas de resolver. Seguiu? Vamos para o próximo aí. Vamos ver se tem mais alguma coisinha para a gente fazer. Tem mais uma questãozinha aí, ó. Que também é de simétrica, né? Porque dizer que a matriz A é igual à sua transposta é dizer que ela é simétrica. São questões até equivalentes. Vamos fazer essa também. O que eu posso fazer aí? Eu sei que a matriz A é igual à sua transposta. Isso é o mesmo que dizer que ela é igual à sua simétrica. Eu vou pegar a matriz A aqui e vou igualar a sua transposta. Qual é a transposta da matriz A? Novamente, transposta pega o que é linha e faz virar coluna. Primeiro elemento da linha é o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha é o segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha é o terceiro elemento da coluna. E assim sucessivamente. Beleza? Então, primeira linha virou a primeira coluna, segunda linha virou a segunda coluna, terceira linha virou a terceira coluna. Repara você que a questão está pedindo para a gente determinar 2x mais y, tá? Então, eu quero saber quem é x e quem é y. Primeira coisa que a gente vai descobrir aí é o seguinte, né? Eu sei que y é igual a y, mas 36 é igual a x ao quadrado. Se 36 é igual a x ao quadrado, a gente vai considerar o seguinte, que x ao quadrado é igual a 36, logo o x ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36, o x é igual a mais ou menos 6. Galera, a gente já teve um papo sobre esse mais ou menos aí, tá? E se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição do vídeo, que depois eu respondo. Mas a gente primeiro vai deixar isso em enquete, depois vai decidir. Inclusive, eu acho que a gente já consegue decidir o valor do x aqui. O x pode ser mais ou menos? Pode, mas tem um valor derradeiro dele, né? 5x é igual a menos 30. Aqui não, então só vai valer o menos, ou seja, o x só pode ser menos 6. Apesar da maioria da galera sempre que está diante de um problema assim, chega para mim e fala assim, então escolhe o mais. Nem sempre a gente escolhe o mais, tá bom, galera? Nesse caso aí, como 5x é igual a menos 30, pensa, 5x igual a menos 30, passo o 5 para lá, x é igual a menos 6. Beleza, então vamos usar o menos 6. Outra informação que a gente tem, 4 menos y é igual a menos 7, ou seja, 4 menos y é igual a menos 7. Beleza? Ou seja, eu vou jogar o y para lá e o 7 para cá vai ficar 4 mais 7 é igual a y. Peguei o 7, estava negativo, foi positivo. Ou seja, como é que vai ficar isso? 4 mais 7, gente, dá 11. 11 é igual a y ou y é igual a 11. Logo, o que a questão quer saber, né? Ela quer saber 2x mais y
vai ficar 2 vezes o x, que é menos 6, mais o y, que é 11. 2 vezes menos 6 dá menos 12. Menos 12 mais 11 vai dar para a gente menos 1. Vai lá e marca a alternativa correta, que nesse caso é a letra C. Show de bola. Vamos para o próximo? Vamos ver o que nos aguarda. A gente vai falar agora um pouquinho aí sobre geometria, tá? Vamos aproveitar e embalar aí na geometria. Então, vamos se despedindo aí da parte de álgebra. Eu espero que vocês tenham entendido toda a revisão da parte algébrica aí, da introdução das matrizes, como montar uma matriz. Então, fico por aqui na parte de álgebra, tá? Vamos para a parte de geometria. Como é que a gente vai falar um pouquinho de geometria? Primeiro que a gente vai começar falando sobre os poliedros, tudo bem? O que vem a ser um poliedro, Luiz? Vamos lá. Quando eu começo a falar de poliedro, eu preciso pensar em algumas coisas, como por exemplo, né? O que é um poliedro? É um polígono, é uma figura formada por polígonos, tudo bem? Então eu posso, por exemplo, reunir vários polígonos e formar um poliedro. Os poliedros eles podem ser convexos ou não convexos, e aí a gente pode já ter uma ideia aqui dos polígonos convexos. O que é um polígono convexo, Luiz? Você pega uma face dele e atravessa para uma outra face, tudo bem? Sem sair do polígono, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de polígonos não convexos. Aqui eu posso passar por fora do polígono, porque eu posso atravessar de uma face para outra, passando por fora dele aqui, tá bom? Então, automaticamente, essa é uma ideia rasa de polígonos convexos e não convexos. Mas o que eu queria que vocês fixassem aí, em primeiro lugar, fixassem realmente aí na cabeça de vocês, né? Os poliedros, estou falando polígono, tá, gente? Mas é poliedro. O que são poliedros em primeiro lugar? O poli vem de vários, acho que esse é um prefixo aí muito conhecido por todo mundo, e edro vem de face, então poliedros são múltiplas faces ou várias faces. Um poliedro ele normalmente é formado por vértice, face e aresta, de modo que o vértice é esse pontinho aqui, a face é essa paradinha aqui, ó, tá? Qual que é? A face é a cara do poliedro. E a aresta é a linha, né, que liga dois vértices quaisquer. Então tem um vértice aqui e esta linha aqui, ó, é a nossa aresta. Beleza até aí, gente? Normalmente a gente vai representar a face por F, aresta por A e vértice por V. Pode parecer bobo, mas essa já é a nossa introdução à relação de Euler, né? Então a gente tem aí a ideia de poliedros, tudo bem? É a reunião ou múltiplas faces. Como que a gente faz, Luiz, para identificar um poliedro? Primeiro que eu preciso identificar o seguinte, né? Eu sei que um poliedro ele é caracterizado pelo seu número de faces. Então, por exemplo, lembra dos polígonos? Você tinha um hexágono. Aqui você vai ter um hexaedro. O hexaedro, de fato, ele tem 6 faces. O hexaedro ele pode aparecer assim, pode aparecer com faces triangulares, depende. Mas o que caracteriza um poliedro com o nome são seus números de faces. Então, o hexaedro, automaticamente, ele tem 6 faces aí. Um tetraedro, tá? Ó, na verdade, a gente tem um dodecaedro e um tetradecaedro, tudo bem? Que são polígonos aí com 14 e 12 faces, respectivamente, tá? E repara que o do vem de 2, deca vem de 10 e automaticamente o dodecaedro vem de 12, tá? O tetra vem de 4, o dec vem de 10 e aí automaticamente você tem 14 faces e assim sucessivamente, beleza? Esses aí são os polígonos caracterizados pelo seu número de faces. Show? Seguiu. A gente começa então a entender, por exemplo, a nossa relação de Euler, né? Na nossa relação de Euler, a gente precisa entender que o número de vértices mais o número de faces menos arestas é igual a 2. Eu, inclusive, gosto de ensinar para os meus alunos dizendo para eles que vamos fazer almoço a 2. Bebê, olha o que tenho aqui, ó.
V mais F é igual a A mais 2. Eu gosto de pegar esse menos 2 aqui e passar para o lado de lá. A relação de Euler é V mais F menos 2 é igual a A, ou seja, o número de arestas é igual ao número de vértices mais o número de faces menos 2. Mas eu gosto de botar a fórmula assim. Por que, Luiz? Só porque eu gosto mesmo, cara. É só uma questão de opinião. Então, você pode utilizar assim ou assim, mas lembra que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Beleza, gente? Depois, o que a gente tem aí? Eu coloquei alguns poliedros aí para vocês, tá? E só demonstrando aí que a formulazinha do número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, demonstrando que a relação de Euler bate, tá? E ela sempre bate mesmo, tem que bater. Cara, a gente vai para os poliedros regulares. O que são os poliedros regulares? Também chamados de poliedros de Platão. Anota esses nomes aí porque são nomes importantaços que estão sempre aparecendo aí em questões. Primeiro poliedro que nós temos é o tetraedro regular. Por que eles são regulares, Luiz? Porque eles são formados por polígonos regulares. Então, o tetraedro ele tem triângulos equiláteros, de modo que todos os lados aqui eles são iguais. Não só os lados são iguais, como os ângulos também são iguais. Num próximo momento, a gente vai falar da soma dos ângulos internos dos poliedros e tudo mais, mas é só para vocês entenderem que os lados e os ângulos aí são iguais. E o hexaedro, como o próprio nome já diz, é o cubo, né? Porque é formado por quadrados, ó, todos os lados aqui iguais. O octaedro, tá? Ele, na verdade, é parecido com duas pirâmides aí, então você tem uma pirâmide em cima, na forma de pirâmide mesmo, com 4 faces ao redor, e embaixo com 4 faces também ao redor. Esse aí é o nosso octaedro, também formado por triângulos equiláteros. Galera, se a questão falar para você que é regular, é porque tem todas as arestas iguais, todos os ângulos iguais. Regular indica tudo igual. Dodecaedro, maneiraço, importantaço, do de 2, deca de 10, lembra? E aí você tem um dodecaedro, ou seja, uma figura de 12 lados aí, todas as faces pentagonais. Depois você tem o icosaedro. O que é o icosaedro, Luiz? Ele é uma figura de 20 lados. O icosaedro é muito famoso em questões de vestibular, principalmente se tratando de Enem e UERJ, tudo bem? Figuraça importantaça para a gente gravar aí. Vamos seguir. Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha só para a gente relembrar isso aí um pouquinho. Ó. Observe abaixo uma imagem desse vírus que tem a forma de um sólido geométrico. E aí ele está dizendo que o sólido é um poliedral, ok? Qual é a planificação do sólido representado por esse vírus? Galera, ó, você tem algumas características no vírus aí, tirando essas hastes aí que estão saindo do poliedro, o vírus ele está aparecendo para a gente o quê? Ele está parecendo um icosaedro. Vê se você concorda comigo. Ó. Esse vírus aí ele está parecendo essa figura aqui, ó, que é o nosso famoso icosaedro. Então, se é a representação de um icosaedro, como é que eu faço aí para a planificação dele? Novamente, o icosaedro ele tem 20 faces. A única alternativa que está representando 20 faces aí, sem precisar contar, é a letra A. Então, é uma questão só de análise geométrica, tá? Ele podia até colocar outras faces com 20, te perguntando como fecharia esse poliedro aí, mas a única que pode ser uma alternativa correta para a gente é a alternativa da letra A por conter 20 faces. Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou ter 10. E aqui mais 10, automaticamente dando aí 20 faces, tá? É a única que pode representar o nosso poliedro. Vamos fazer mais essa questãozinha aí. Olha o que a questão está dizendo. Ó, o número de faces de um poliedro convexo com 20 vértices. Presta atenção. Ó. A questão falou para a gente que ele tem 20 vértices, tá? Ou seja, eu tenho que V, lembra da formulazinha? V é igual a 20. Ok até aí? Depois, com todas as faces triangulares. O que ele está dizendo com faces triangulares? Quando você monta, por exemplo, um poliedro de faces triangulares,
cada face tem 3 arestas, tudo bem? Mas você não pode esquecer que esse poliedro também ele acaba compartilhando arestas, ou seja, a cada 2 faces você tem uma aresta aqui compartilhada. Por isso que a gente precisa, para calcular o número de arestas, depois dividir por 2. Como é que eu faço o cálculo de arestas, Luiz? Você faz exatamente assim, ó. O número de arestas vai ser igual ao número de faces vezes a quantidade de arestas que cada face tem. Nesse caso aqui, cada face tem 3 arestas, e isso aqui dividido por 2. Ou seja, eu posso considerar que o A é igual a 3F sobre 2. E aí ele pergunta assim, ó, qual é o número de faces, tá? E para você que ele está pedindo para a gente o número de faces. Como é que a gente vai calcular isso? Lembra da relação de Euler? V mais F é igual a mais 2. Vamos fazer almoço a 2. E aí eu preciso lembrar disso. Ó. O número aqui que eu tenho do V, a questão já deu, que é 20. O número de faces eu não sei, inclusive eu quero saber. O número de arestas eu sei que é 3F sobre 2. Luiz, da onde isso aí saiu? Disso aqui, ó. A é igual a 3F sobre 2. Isso aqui mais 2. E agora, o que a gente faz, Luiz? Você pode tirar o MMC, né? O MMC dessa galerinha toda aí, ó, entre 1 e 2 vai dar o próprio 2. Aqui vai dar 2. 2 vezes 20 vai dar 40. 2 vezes F vai dar 2F. Aqui eu tenho 1 vezes 3 vai dar 3F. E aqui eu tenho 2 vezes 2, que vai dar 4. Beleza? Vou jogar esse 3F para lá, então vou ficar assim, ó, 2F menos 3F. Isso aqui é igual a 4 menos 40. E agora, Luiz, como é que fica? Menos F é igual a 4 menos 40 vai dar menos 36, beleza? Ou seja, multiplica isso aí por menos 1, obtendo aí F igual a 36 positivo. Beleza? Vai lá e marca a alternativa correta. Corre para a galera, nesse caso aí é letra E. Ok, vamos para o próximo. Vamos ver o que nos aguarda aí. Temos mais uma questãozinha. Olha o que a questão está dizendo. Ó, questãozinha clássica. Ela te dá uma planificação e pede para você o número de vértices. Qual é o número de vértices que você tem aí? Ó, número de vértices desse poliedro. Como é que eu vou fazer isso aí, gente? Ó, primeiro, você não pode pensar que porque a figura está aberta é que o poliedro é aberto. O poliedro ele é fechado. Então, você tem que imaginar que você vai fechar essas coisas aí. Ela diz assim, a figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. Beleza. O número de vértices desse poliedro é o mais digamos assim, o mais ingênuo da sua parte é tentar contar isso aqui, tá? O mais ingênuo seria isso. O que você precisa pensar? Você precisa pensar assim, primeiro, quantas faces eu tenho ao todo, tá? Porque ali você tem faces triangulares. Então, vamos pensar assim, ó. 3F. Quantas faces triangulares eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 faces triangulares. Quantas faces quadrangulares eu tenho? 4F. Eu tenho aqui, ó, faces quadrangulares, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 faces aí quadrangulares. Quantas faces eu tenho ao todo? Ou seja, o total de faces. Qual é o total de faces? O total de faces é 8 mais 6, que dá pra gente aí 14 faces. Beleza? O que eu tenho de faces, Luiz? Eu tenho 14 faces. O que eu tenho de vértices? Não sei. O que eu tenho de arestas? Lembra como é que a gente calcula o número de arestas? O número de arestas a gente vai calcular assim, ó. Vai ser 3F mais 4F. Isso aí tudo sobre 2. O número de arestas, então, vai ser 3 vezes 8. Por que 3 vezes 8? Porque são 8 triângulos. Cada triângulo tem 3 arestas. Mais 4 vezes 6. Perdão. 4 vezes 6, porque são 6 quadrados. Cada quadrado tem 4 arestas. E isso aqui dividido por 2, porque quando ele está fechado, lembra que eu falei de fechado? Quando ele está fechado, ele compartilha aí as arestas. Então, é uma aresta compartilhando para duas figuras.
Por isso a gente divide por 2. Quem é o A então, Luiz? 3 vezes 8 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. E isso aí dividido por 2. 24 mais 24 dá 48. 48 dividido por 2, novamente 24. Acabou, Luiz? Não. Ele quer que a gente determine o número de vértices. Vamos para a fórmula de Euler? Qual é a fórmula? Vamos fazer almoço a 2. E aí você sabe que V, quem é V? Não sei. Quem eu quero descobrir. Quem é o F? O F, no caso, para a gente, é o número total de faces, que nesse caso é 14. Igual ao número de arestas, que a gente descobriu 24, e isso aí mais 2. Tá vendo como é que flui gostosinho? Vai embora, depois que pega o macete, vai que vai. Quem é V? 24 mais 2 dá 26. O 14 está lá positivo, vem para cá negativo. 26 menos 14, automaticamente o número de vértices vai ser igual a 12. Então você tem aí um total de 12 vértices nesse poliedro. Vai lá e marca a alternativa correta, que nesse caso aí é letra A. Beleza, galera? Vamos para a próxima, vamos ver o que nos aguarda, né? O fim. Galera, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Foi uma revisão aí tanto da parte de matemática 1 quanto da parte de matemática 2, álgebra e geometria. E no mais é isso, tá? Uou!